Como que você vê isso, né, passado aí, né, quase 4 décadas, 5 décadas que você está falando de trabalho, começou cedinho, começou bebê aí, que eu sei, Sim. né? Como que você vê essa forma de reconhecimento, recompensa e premiação nas organizações ao longo do tempo? A gente vem perdendo uma real meritocracia face a esse novo jeito, essa nova realidade, essa nova característica das forças de trabalho, ou não? Eu vejo sim, Michel. Você tocou num ponto aí importante, né? Essa blindagem, né, que a gente faz, né? Todos nós, adultos, pais, né? Responsáveis, professores, mestres, lideranças nas organizações, né? Às vezes a gente faz uma blindagem muito forte, né? Muito profunda com relação às novas gerações. Mas principalmente eu acho que o ambiente familiar e também o ambiente educacional, né? Blinda demais essas pessoas e não permite também que eles se exponham ao mundo, no mundo como ele é. E para ajudar, né, essas novas gerações, né, a geração Z principalmente, que está aí chegando no mercado de trabalho, já deve ocupar o ano que vem mais de 30% do mercado de trabalho, tem um conjunto de valores que são diferentes, né? Não são melhores nem piores do que das gerações anteriores, mas são diferentes. E a gente tem que montar essa equação, né? Valores diferentes, uma blindagem que está sendo feita pela própria família, no sentido de proteger demais, então não pode fazer isso com meu filho, não, isso aqui está muito forçado, não, aqui não tem um único ganhador, todos ganham, né? Porque a gente às vezes, eu acho, né, que às vezes a gente está um pouco que desconfigurando o que chama-se de espírito de equipe, né? Onde todos trabalham juntos em torno de um determinado objetivo, mas sempre tem um ou outro que se sobressai e que provavelmente, ao longo, né, da trajetória, vai ser mais reconhecido ou nas organizações vai ser melhor remunerado. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento com esse excesso de zelo e de proteção, né? Respeitando muitas vezes que essa geração tem valores absolutamente diferentes e que precisam ser trabalhados, né? Não se trata necessariamente de mudar os valores de uma geração, porque nós também, né, quando estivemos no começo da nossa trajetória, da geração que nós somos, geração X, baby boomers, nós provavelmente, né, Michel? A gente também era visto como diferentes, né, pelas gerações passadas. Então, assim, como é que a gente trabalha isso? E acima de tudo, muito cuidado, né, nessa blindagem que a gente está fazendo das pessoas, porque a gente não vai criar. O mundo sempre, eu acho que vai ser sempre muito competitivo, né? Não vai ter lugar para pessoas que não são assim, né? Mas respeitando os valores de uma nova geração, como é que a gente continua tratando a meritocracia, né? Tá? Então, acho que é importante. As organizações, na minha visão, na minha experiência recente até, têm buscado formas e formas de fazer a meritocracia valer a pena, né? Mas a sociedade, né, fora das organizações, muitas vezes, uma série de condições acaba trabalhando um pouco contra isso. Confesso que eu também não sei exatamente como trabalhar melhor essas questões, mas a gente precisa se debruçar um pouco mais sobre essa questão da meritocracia e como lidar com os valores das novas gerações. Eu concordo com você. De repente, o conhecimento, quando ele não é existente, eu preciso instalar o conhecimento. Precisa ser presencial? Hoje eu já digo que talvez. Por que que eu falo isso? Porque, na realidade, vai depender da complexidade desse conhecimento e o tempo que você demanda para a transformação. Hoje nós já sabemos que colocar uma pessoa fazer um curso EAD que demande mais de 40 minutos, o nível de concentração vai cair, o nível de experiência vai cair e a gente não vai ter os resultados. Então a gente começou a fragmentar, inclusive nasce, né, os famosos microlearnings da vida, onde a gente faz pedaços menores. Então isso tudo para a gente já foi uma realidade desde 2016, 2017. Então quando a gente fez isso, a gente observou que determinados conhecimentos dava para levar para o modelo EAD, claro, trazendo a base de conhecimento prévio ou até de complexidade. E nós trouxemos a base de habilidade, né,
para o treinamento presencial. Então, nós meio que fragmentamos. Nós pegamos o que era a base de conhecimento teórico, conhecimento às vezes genérico ou até específico, e levamos para diversas formas, né, os famosos objetos educacionais, apropriando novas tecnologias para garantir esse conhecimento prévio. E aí nós fomentávamos esta validação como pré-requisito para os treinamentos presenciais, que a sua carga horária enxugou e enxugou muito, né? Então, nós tínhamos aproximadamente 300... Eu vou dar o exemplo do técnico, que é o mais interessante dele, que ele é o que tem o maior nível de complexidade. O técnico, ele tinha uma base de carga horária de 400 horas de formação. Hoje gira em torno disso ainda. Só que metade dessa formação nós levamos para métodos à distância, seja com ferramentas síncronas ou assíncronas. E a gente validava essa informação dentro do treinamento presencial, com testes, com perguntas, com iniciativas práticas para validação desse conhecimento. Um vendedor, o que nós fazíamos? Nós trabalhávamos o conteúdo de tecnologia dos produtos, história da marca, também nos modelos à distância. E vínhamos para o treinamento presencial fazendo cheque de muitos desses conhecimentos. E quando a gente identificava o gap, né, que pô, a pessoa não passou na prova, ou o conhecimento não foi legal, nós inserimos ferramentas, e a nossa plataforma ela foi desenvolvida para isso, para reforço do conhecimento, né, também trazendo um outro método de educação. E aí a gente começa a entender como que a tecnologia ela precisa estar conectada ao nosso modelo, porque ela funciona muito bem sobre essa ótica de entender os resultados, trazer reforço de conhecimento. Então, a pessoa não validou 100% do conhecimento naquele conteúdo, vem alguns conhecimentos, alguns temas, alguns argumentos para reforçar aquilo que ela precisa saber, e aí dentro disso a gente vai compondo essas caixinhas, né? Então, esse foi o modelo escolhido. Hoje, nós temos um modelo um pouco mais contemporâneo, que a gente faz literalmente o assessment. São bancos de perguntas situacionais e outras até de forma direta e mais técnicas, para validar alguns desses conhecimentos. E a gente trabalha muito na cabeça da rede de concessionários que, se empenhar para fazer um teste bem feito, ajuda no processo de construção do que a gente chama do seu modelo de aprendizado adaptativo. Ele se adapta a esse usuário, se adapta a esse aprendiz. Então, foi um pouco desse arcabouço de ideias e tecnologias que nos levaram para essa solução, que aí é o famoso híbrido, tá? Então, a gente conseguiu trabalhar as ferramentas EAD, compondo a base de conhecimentos, teve a base cognitiva muito focada no saber fazer, que era a habilidade, né? E a parte comportamental, a gente tem também modelos híbridos, mas a gente trabalha muito mais conhecimento, né? E trabalha toda a parte de relacionamento com ferramentas à distância, mas de relacionamento síncrono, aonde nós temos o papel do facilitador, intermediando discussões e conectando outros colegas para que a troca de experiência seja fomentada. E aí nós temos, dentro do nosso modelo, grandes encontros anuais, que normalmente são lançamentos de novos produtos, que hoje nós retomamos isso de forma presencial, e lá é um momento chave para reforçar a questão técnica e comportamental com relação aos nossos produtos e aos nossos clientes. Então, é muito comum, num lançamento, eu trazer referências de outros produtos para que a gente possa reforçar essas informações e esses conhecimentos com esses profissionais. Eu nunca fui líder, como é que eu começo? Eu falo assim, olha, seja transparente. Seja você mesmo. Se você sabe, você orienta. Se você não sabe, diga, olha, não sei te responder, é novo para mim essa situação, vamos fazer juntos, vamos aprender juntos. Então, seja transparente, seja humano, né? Desça no mesmo nível do seu liderado, independente de que posição hierárquica ele está na organização. E você, Dal Bosco, o que você acredita, né? Como que a gente começa a trabalhar esses soft skills e qual é a dica que você dá aí para os nossos ouvintes, que a grande maioria é de recursos humanos e áreas de T&D, mas também tem profissionais de todos os segmentos já que nos ouvem. Qual que é a sua dica para nós? Eu costumo dizer o seguinte, como é que a gente combate alguns medos que a gente possa ter no mercado?
ou no nosso próprio desenvolvimento como líder? Combatemos medos com confiança, com segurança. E como é que eu começo a pegar segurança em mim mesmo para me desenvolver? Primeiro passo, o autoconhecimento. E o segundo, a partir que eu saio do inconsciente coletivo e venho para o meu nível de consciência, eu consigo aplicar meu tempo, minha energia, até meu dinheiro de uma maneira mais sábia, para daí sim ir para a prática no mercado. Eu acredito que que parece até um binário, na verdade, ele não pode ser dessa maneira. Ele tem que ser desenvolvido em simultâneo. Só que, infelizmente, a gente vê isso muito separado no mercado, ou estimulado pelas empresas, ou por falta de conhecimento daquele próprio CPF, daquele próprio profissional, em termos de estabelecer, né, uma linha de desenvolvimento. Ou seja, muitas pessoas querem apenas se testar no mercado de trabalho, né, no processo laboral, mas não buscam um desenvolvimento em busca do autoconhecimento para entenderem o seu perfil e quais suas fraquezas e suas potencialidades como líder. Já para outros perfis ficam por meses se estudando como é que são. E, por outro lado, esquecem a parte prática, como você bem disse, Michel, né? Porque experiência a gente ganha com o tempo. Sim. Não tem como comprar experiência, a não ser você estar no terreno. Agora, o que eu vejo é muitas pessoas elas tentando liderar e muitas vezes dando não apenas uma, duas, três, que isso aí é comum, principalmente no seu processo inicial de liderança, mas por vezes estão errando de forma frequente, só que não buscam aí o processo do seu desenvolvimento e se entender em termos de líder. Pô, será que o meu perfil ele é mais analítico, mais controlador? Será que eu trabalho melhor com pessoas mais sinestésicas, auditivas? Como é que funciona essa dinâmica? E aqui, quando a gente tem os nossos ouvintes aqui, ou espectadores na área de T&D, a gente vai ver que muita gente tem várias técnicas que usa dentro disso. Né? E aí tem gente que vai usar técnicas aí desde testes psicotécnicos até outros um pouco mais diferentes, que vão mais para uma linha de valores e propósitos de vida para tentar identificar aquele seu liderado ou mesmo se conhecer. A grande questão é, independente do caminho que você siga, acredito que em vários testes você vai encontrar algumas das respostas que você se sente mais confortável. Mas primeiro passo, conhecer qual é o seu perfil. Porque eu acredito sim, todo mundo pode ser um líder, desde que se autoconheça. Se alguém me pergunta o seguinte, em alguma entrevista, Bosco, todo mundo pode ser um líder? Aí eu boto a pergunta de volta. Mas a pessoa se autoconhece? Não fez nenhum teste, não trabalhou nem esse entendimento. Eu falei, então não dá. Não dá para ela achar que ela vai ser um líder com relação a isso. Então eu sempre trabalho nesses dois eixos, Michel. Botar aquele colaborador, aquela pessoa que você quer desenvolver, para ele se desenvolver em termos de autoconhecimento, mas também aplicar isso no terreno. Agora, se ele tem a oportunidade de liderar a equipe, ele estando muito novo, aí, entre 20 e 30 anos, eu falo, testar diferentes cenários, em diferentes CNPJs, muitas vezes, em diferentes perfis de empresa, também é muito saudável. Porque qual é o sonho de muita gente? Nossa, eu quero que o meu primeiro estágio, meu primeiro emprego seja numa multinacional, uma empresa de renome, onde os processos já estão mais estabelecidos. Só que depois de anos de carreira, a quantidade de pessoas que eu vejo saindo de uma grande companhia e tendo que vir para uma PME, para um cenário de entropia completamente diferente, sim. E aí a gente vê que realmente aquele profissional tem dificuldade de liderar. Porque ele era um líder dentro de uma bolha. Ele era o chamado líder show de Truman. Ou seja, ele estava naquela cápsula, né? Eu não sabia nem que tinha uma porta lá ao final, como eu costumo dizer, que existia um mundo além dali. Sim. E eu digo que se você aí é um potencial líder que está nos escutando, né, ou desenvolve líderes, a hora de possibilitar com que você erre, né, ou que com que a equipe erre, realmente está ali nos 20, 30 anos. Se teste, né? Vá para o mercado, arrisque empresas diferentes se você tiver, a não ser que você, claro, está no kit de sobrevivência e tem que alimentar sua família, etc. E aí são outras histórias. Mas a gente está falando aqui, na realidade, de muitos profissionais que estão na classe, por exemplo, B, classe A, e que têm condições de arriscar e testar diferentes sabores no mercado. Isso principalmente nos seus primeiros 5, 10 anos de carreira, eu acho espetacular para lhe dar uma canja, né? Uma casca grossa, melhor dizendo, no sentido de agora eu sei com o que eu quero trabalhar daqui para frente, com a equipe que eu quero montar,
e quem também eu não quero ver de jeito nenhum pela frente. Então, quebrar isso de que, ai, por que ele está tendo e eu não? Batalha também, cresça também. Exatamente. Eu sei que o mundo não é igual para todos, não é mesmo, as oportunidades são diferentes. Mas a gente tem que correr atrás, sempre, né? E sabe que uma coisa que ajuda muito a abrir a visão? Criatividade para a neurociência é assim, eu tenho mais ideias, mais pensamentos, mais soluções, quando eu exercito a criatividade. E a maneira de exercitar a criatividade é vendo coisas, vivendo coisas diferentes do meu dia a dia. Se todo dia eu sempre frequento os mesmos lugares, converso com as mesmas pessoas, leio o mesmo tipo de coisa, a minha cabeça não tem que expandir. É algo que eu já sei. Agora, se eu busco algo diferente, novos neurônios começam a se falar. Novos neurônios começam a se conectar. Por isso que vem a solução. Por isso que vem a ideia, né? E ter criatividade é bom, fazer essas coisas diferentes é bom, porque eu também começo a aceitar o diferente, né? E a maioria das vezes a gente está ouvindo para poder retrucar com uma nova tese, ao invés de só ouvir e falar, entendi. Ou então a gente só fala assim, não concordo com você, mas entendo do seu lado. É um pouco de maturidade, eu acho. Exatamente. Parece que dentro de empresa a gente está lidando com criança, às vezes. Você entra na reunião que estão retrucando ali, brigando 1h30 por situações que não fazem o menor sentido. Às vezes fazem, é um projeto, é algo específico, mais quantitativo. Mas às vezes não. No final das contas, você se pergunta, por que nós estamos discutindo mesmo? E sabe uma coisa que você falou lá no início de qualidade do sono, faz toda a diferença, cara. Às vezes tem gente que fala assim, ai, dormir é perda de tempo. Nossa, quem está falando isso tem zero entendimento sobre o sono. O sono significa o meu corpo vai descansar. Tanto que ele paralisa, vai lá e dorme. A mente, ela se abre no sono. Eu gosto de falar que o sono é mágico. Durante o sono, a gente tem regulação de emoções. Tanto que às vezes quando a gente briga, tem alguma irritação num dia, vai dormir primeiro antes de resolver. O sono reorganiza as emoções. Aí no dia seguinte você fala assim, nossa, eu briguei por causa daquela bobeira. Tô pensando aqui agora, não faz o menor sentido. Porque sim, o cérebro vai lá, regula essas emoções. O cérebro faz o controle do que vai ser guardado na memória e o que vai ser esquecido. Várias coisas a gente esquece, não esquece? Porque ele fala, nossa, isso que eu achei tão importante que eu vou guardar. Isso aqui foi tão insignificante para aquele histórico que ela tem no cérebro que vai ser eliminado. Então eu crio memória consolidada, memória a longo prazo de coisas. Por isso que tem projeto que você fala, cara, eu ralei pra caramba nesse projeto e ele nunca trouxe resultado. Porque você nunca conseguiu trabalhar uma memória a longo prazo, ao ponto de consolidar aquilo na sua mente. O sono nos traz calmaria. Por que a gente sonha? Você sabe por que a gente sonha? O sonho, gente, é como se você pegasse, em média, 7 dias do que aconteceu com você e ele reorganiza tudo que você viu, viveu, sentiu. Então, às vezes, a gente não tem uns sonhos mirabolantes, assim. Você está em cima de uma ponte, aí aparece um disco voador, aí aparece um palhaço. Você fala, nossa, que sonho maluco. Mas não é. É a mente trabalhando para que você consiga viver melhor. Por isso, ele pega todas essas imagens e sons e situações e reorganiza isso. Eu amo dormir. Eu falo que eu tenho sono, assim, de idoso, porque eu durmo 8h30 da noite e acordo 5 da manhã. Mas eu acho isso maravilhoso para mim. Eu acho que se isso não existisse na minha vida, eu não conseguiria fazer o tanto de coisa que eu faço hoje. Tá? Então eu dou valor mesmo. Quem que ajuda o RH? Fala para nós. Se o RH é aquela área que a gente deposita toda a nossa confiança para mudar a cultura da empresa, para mudar o mindset da empresa, para mudar a forma de atuar das pessoas, gerar confiança, gerar um ambiente feliz. E quem que ajuda o RH? É interessante. Eu acho assim que primeiro o RH, nem em todas as empresas, nem sempre em todas as empresas, o RH tem um poder de fala, tem um poder de estar na mesa, nas decisões. Eu acho que tem que dar mais poder para o RH e ele poder estar junto, né? Mesmo que ele não fale nada, mas está podendo saber para onde que está indo as coisas. Nem sempre você precisa estar falando ou tomando uma atitude, mas saber por onde que tá caminhando as coisas. Ele tem muita consciência de tudo, do todo, né? Do todo que está acontecendo na empresa, para ele ver o que ele pode fazer. Eu acho que o RH é alguém que tem que estar estudando sempre, aprendendo sempre, se atualizando sempre. Às vezes o RH se acomoda muito só na questão do humano, na questão do comportamento, e não vê, não amplia. Eu estou fazendo 2 MBAs. 2 MBAs no momento, atualmente. Eu faço um MBA de cidades inteligentes e inovação,
porque tem a ver com ESG, e um MBA de gestão digital e metaverso. Por isso que eu estou muito ligada à tecnologia. Porque a tecnologia está vindo. E nenhum desses cursos que eu faço está ligado a ser humano. Porque de ser humano eu entendo. Só que eu não entendo desse mundo que está mudando, de tudo isso que está mudando, e eu tenho que estar acompanhando. Sim. Até poder sentir o medo que as pessoas estão sentindo, a insegurança que a gente está sentindo, as perguntas que a gente está fazendo. Então, acho que o RH, falando aqui para o RH, é alguém que tem que estudar, se atualizar e às vezes sair um pouco da sua bolha. Eu acho que a coisa mais importante é a gente sair da nossa bolha, a gente ter uma visão ampla. Por que eu estou indo lá ver humanoides? Quer dizer, eu não vou comprar robô, não vou vender robô, mas eu tenho que ampliar o meu mundo, eu tenho que ampliar o meu olhar. Porque daí eu começo a sentir perceber melhor essa diversidade e até sentir os medos que as pessoas estão sentindo. Porque hoje a pessoa tem o celular, tem o mundo na mão dela. Tem gente que começa a escutar tanta coisa, mas não digere, não sabe como é que vai entender aquilo, só provoca medo, em vez de ir ao conhecimento e entender melhor. Então, acho que o RH tem que se abrir para esse mundo todo. Nos congressos de RH tem que falar também desse assunto e falar o que nós podemos fazer com as pessoas. A gente tem um pouquinho mais de poder para poder atuar e fazer os treinamentos, fazer as coisas que precisam ser feitas. E eu acho que esse negócio de online para mim é muito duro. Eu faço palestra online, faço workshops online, coisas online, mas assim, eu acho que nada como presencial. Eu acho que assim, é que hoje agora pensando no investimento, né, sempre presencial traz mais custo, mas o presencial é outra coisa, para ser humano é outra coisa. Sim. Não sei se é para nós que nascemos no século passado, que a gente é mais sinestésico, a gente fez aprendeu tudo no presencial, e talvez para o jovem ele aprenda, mas eu acho que o humano é humano. O humano tem sensibilidade, o humano tem percepção, tem própria percepção, né? A gente está sentindo a gente aqui, está percebendo o outro. Tem essa comunicação. Tanto é que eu era sou muito a favor até do metaverso. Por quê? Porque no metaverso você pode ver a pessoa como um todo. Quer dizer, quando o metaverso estiver mais inteiro. Quando não for avatar, né? Porque atualmente você vê o Zoom, você vê a carinha da pessoa, né? Só a carinha da pessoa precisa ficar lá, às vezes pode ter a foto dela, porque não aparece a expressão. E existe uma comunicação corporal, né? Então era interessante que a gente pudesse ter. Eu gosto muito, estou pensando na realidade aumentada, muitas coisas vão acontecer ainda. De a gente estar sentado aqui, nós dois sentados, e ter um avatar sentado aí, a gente está podendo se ver melhor, com mais interesse, com mais provocação. Então acho que vai começar a acontecer várias coisas para poder ajudar nessa interação do metaverso que eu gosto é a realidade aumentada, que eu acho que é uma coisa que vem logo e que vai ser uma coisa fantástica. Mas enquanto não tem isso, eu acho que tem que ser o presencial e tem que continuar tendo esse cuidado. Eu trabalho muito com líderes, porque eu acho que aí o líder pode ser um multiplicador. Eu acho que o líder tem que ser alguém que tem que entender de gente também. Então, através do RH, ele poder entender de gente e colaborar. E eu acho que o líder pode estar conversando com o RH, porque ele está em contato com as pessoas, e eu acho que ele tem que estar trazendo para o RH e a gente fazer uma... Sabe que nem tem CIPAT, que faz aquela comissão que eles estudam, que pensam, o que vão fazer, o que não vão fazer? Eu acho que o RH não pode estar sozinho, ele tem que estar trazendo algumas vozes para dentro do RH. Não é só o RH ir para lá, mas trazer umas vozes para dentro do RH. Agora, quem que ajuda o RH? O RH tem que estar se mantendo o tempo inteiro. Como é que eu me ajudo? É autoconhecimento, é eu estar mantendo o meu equilíbrio, é eu estar me conhecendo todos os dias, estar entendendo quem eu sou, também quais são os meus medos, porque eu acho que o RH fica meio que nem médico, sabe? O pessoal da área de saúde, eles ficam blindados. Eles acham que como eles entendem de saúde, com eles não vai acontecer nada, não vão ficar doentes. E o RH acontece isso também. Sim. Às vezes ele acha que como ele entende de pessoas, como ele está preocupado com as pessoas, como ele cuida das pessoas, para ele não vai acontecer nada, ele está meio que blindado. Então, se ele não se cuidar, se ele não se perceber primeiro, olhar para dentro primeiro, eu acho que não funciona. Então, eu teria essa ideia de ele poder participar mais lá, trazer um pouco de lá para dentro do RH, ter mais autonomia, e eu acho que ele poder, sabe, entre eles e cada um por si mesmo, tá tendo esse cuidado com cada um de nós. Pergunta para você hoje, como a gente faz essa autoanálise, né, para sair desse modo de, né, lutar defesa, ou fugir, né, para a gente falar, não, pera um pouquinho, como é que eu faço uma autoanálise para eu melhorar essa minha qualidade na comunicação? O que você pode dar de dica para, por exemplo, o seu amigo falar assim, sai desse looping aí. Vamos... Tá, tem uma analogia. Bom, antes de mais nada, o fato de eu ser um especialista, um expert em comunicação humana, tem muita gente que fala, Mussarela, então você não comete erros, então você não tem problema de comunicação. Balela, tenho problemas de comunicação, minha comunicação às vezes falha, muitas vezes e tal. Qual que é a diferença de mim, que estudei
que tenho as ferramentas e tenho a habilidade e quero fazer a coisa acontecer, para uma pessoa que não é treinada, não é desenvolvida nessa área. É que quando o erro de comunicação acontece, é mais fácil de eu identificar. E a partir daí, eu tenho um repertório para... Então, ou seja, não é que você não vai ter mais problemas de comunicação, vão diminuir consideravelmente, mas você vai saber identificar e mapear aonde foi esse erro. Porque o que acontece muitas vezes? A gente não foi com a cara da pessoa. Ah, ele quer me ferrar. Nossa, o que eu ouço dentro de empresa, o que eu ouço... Às vezes eu faço treinamentos, mentoria com o core de executivos, porque as áreas... Sim. Não sei se você já ouviu falar isso, de área que não dá certo com outra não, área, que compete. Quase... Quase não existe isso, né? E que aí você vê justamente as pessoas desse jeito. Você vê assim, as pessoas falando, não, mas ele e tal, não sei o quê. Estava falando um negócio do você não me deu a informação, entreguei atrasado e tal. E como que a gente faz nessa sua segunda pergunta? Existe um viés dentro de nós, chama o viés de atribuição de erro. Esse viés de atribuição de erro, eu estou sujeito a ele. Você, qualquer pessoa está sujeito a ele, que é assim. Nós trabalhamos juntos. Mesa do lado de mesa. Um dia você está trabalhando, você está vendo eu pegar uma caneta da empresa, colocar na minha mala, na minha mochila, e ir embora, e no dia seguinte eu não devolvi essa caneta. Aí você fala, pô, o mussarela é ladrão, ele é safado, ele é não sei o quê. Dali uma semana você pega e você faz a mesma coisa. Você pega uma caneta, você põe na sua mochila, você vai embora e você não devolve nunca mais essa caneta. Mas para você, você fala assim, não, é que outro dia eu trouxe uma caneta de casa e esqueci aqui. Então, ou seja, esse viés de atribuição de erro o erro do outro é sempre uma questão de personalidade. A pessoa é ruim, a pessoa quer me ferrar, a pessoa é má, tem má intenção, é isso, é aquilo outro. O meu erro, ele é sempre justificado por questões do ambiente, questões do contexto. O contexto me faz fazer isso. Então, isso é uma coisa natural. Então, no exemplo que você deu de, não, mas eu dei a informação. É quase que impossível. E não é porque a pessoa está sendo... querendo te enganar, ou não, é porque muitas vezes nosso cérebro desliga essa coisa para garantir que a nossa existência seja um pouquinho mais suave e confortável, única e exclusivamente. Temos ainda uma infinidade de coisas para aprender. Então, o poder do conhecimento é transformador. Aquelas pessoas que se colocam como já detentoras, já referências, e evitam ouvir, né? Aí que elas param de se desenvolver. E é importante para mim a tua fala, porque me lembrei de 3 coisas, né? Eu vou começar dando um exemplo do fundador do Netas e vou chegar em 2 momentos de sala para a gente não perder o nosso foco do treinamento e desenvolvimento. Quando eu cheguei no Netas em 2016, eu conheci o Ernesto, e o Ernesto Habercor, ele é o fundador do Netas. Netas é o grande projeto de vida dele, no sentido de viver um propósito. O Ernesto é o mesmo fundador da TOTUS, ele foi o primeiro programador por trás da TOTUS, lá na década de 70, com o SIGA, que virou MicroSIGA. Ernesto Habercor tem 7 livros publicados de linguagem de programação. Quando eu o conheci em 2016, eu perguntei, e aí, Ernesto? Na época ele já tinha algo em torno de uns 73, 74 anos, porque ele vai fazer 80 esse ano. Eu falei, qual é o teu maior desafio hoje? Ele falou, linguagem de programação. Eu falei, não é possível, cara. Você fundou o 6º maior sistema do mundo, o maior do Brasil, 7 livros publicados. Ele falou, mas a linguagem que eu sei não é mais o que funciona. Estou tendo que aprender a linguagem das nuvens, a linguagem digital. E o cara estava fazendo um curso de linguagem de programação. Naquele momento eu tive esse aprendizado que você teve com o teu VP. Eu falei, pô, se esse cara, na área dele, está falando que ele tem muito que aprender ainda, quem sou eu para achar que sei? Muito bem. E aí, como é que eu trouxe isso para a sala? Primeiro, orientação para as pessoas que estão participando. Na conversa, no bate-papo, gerando empatia ali nos primeiros 5, 10 minutos antes de começar qualquer treinamento. Aterrissando a galera, posicionando como é que vai ser a nossa manhã, tarde ou dia inteiro. E aí eu peço para eles exatamente isso que você falou. Deixa o julgamento de lado.
pelo que você vai passar aqui, por 2 motivos. Você vai julgar que isso não é para você, que talvez o que a gente fale aqui não é o teu dia a dia de tarefas, até porque um treinamento às vezes acaba sendo uma grande metáfora, né? Sim. O cara a tarefa dele não é o jogo, não é a dinâmica, não é a vivência que a gente Ele trouxe. precisa fazer uma analogia ali. Exato. Por isso a importância do debriefing lá no final. E o segundo julgamento é, isso eu já sei. Quando você joga esses 2 comandos pro cérebro, o seu cérebro fala, bom, se não é para você ou você já sabe, então nem presta atenção, fecha, vamos reservar, né? Porque o cérebro é um bicho inteligente. O cérebro é um cara de repetição e que não gosta de ficar armazenando coisa que não presta. Então, se não interessa, ele não presta. Que é o grande lance da memória, né? O Freud escreveu isso lá no século XIX. A memória, ela passa por um filtro do que te interessa. Né? Se não há nada neurológico problemático, você não lembra por quê? Porque não te interessou. Você não armazenou. Bravo. Só a minha esposa não pode saber disso, porque quando eu não lembro é porque não interessou. Só ela que não pode saber. Lembrar do dia do casamento. Lembrar do dia do casamento, lembrar de datas importantes. Mas às vezes é isso, né? Não interessa porque a gente não gosta. Porque às vezes naquele dia, naquele momento, tem outras coisas te chamando a atenção. E aí, quando a gente pensa isso, aí isso é sobre o público. Agora, isso sobre mim. Aí eu me posiciono. Assim, olha, eu não tô aqui para ensinar. De verdade. Isso é honesto, não é uma estratégia de salto. Mas eu tô aqui para gerar uma experiência de desenvolvimento. Se você deixar esses 2 julgamentos de lado, você vai aproveitar alguma coisa daqui. O que você vai aproveitar? Não sei. Dado a tua experiência. Seu contexto. Seu contexto, tua interpretação. Então, a gente vai ter várias coisas, por isso que a gente tem os conteúdos, tem os jogos, tem o debriefing, ferramentas diferentes. A gente usa o visual, a gente usa o auditivo, a gente usa... O jogo é muito sinestésico, a gente tenta usar os canais, a gente explora o máximo possível. Por que isso? Porque tem coisas que vai colar em um que não vai colar no outro. Tem outro que vai fazer sentido para um, não vai fazer para o outro. E nós temos uma responsabilidade como treinadores para a coisa acontecer. As gerações novas, principalmente, estão precisando entender, e às vezes alguns até das antigas, mas qual é o valor que eu trago para esse grupo? A gente tem uma ideia de que a empresa é como se fosse um ente abstrato ali, que é malvado e ele quer te explorar, né? A gente vem com essa crença lá de trás. Eu gosto de quebrar isso, porque algumas coisas que eu quebro nas empresas, né? Um é essa crença. Não quebra a empresa, né? Não, quebro a crença para a empresa crescer. Não é verdade? A gente quebra a crença. Não, eu entendi, eu tô mentindo. Não, eu sei, mas assim, o que você tem que fazer? Cara, a primeira coisa, a empresa é um grupo de pessoas que, em teoria, tem o mesmo propósito, certo? Tem uma visão e compartilham de alguns valores. Às vezes estão claros, às vezes não estão. Mas, enfim. Aí, você estar nesse grupo, é muito importante que você saiba qual é o valor que você traz para esse grupo. Quando a gente não sabe o valor, certo? E a gente, muitas vezes, não entende, sei lá, o que eu estou fazendo aqui, eu não me sinto pertencendo, isso ataca a sua saúde mental, porque a parte da saúde emocional que eu falei, isso é ruim. Então às vezes as pessoas fazem o quê? Elas trabalham quietinhas, né? Ambiente de trabalho que tem medo e que as pessoas não estão com a saúde emocional bem resolvida, você vai ver silêncio. Esse é o jeito que manifesta silêncio. A pessoa está trabalhando e vai para casa. E acabou. Certo? Fazendo o mínimo possível. Ela não sabe se ela está gerando valor, ela reclama, muitas vezes vai para a Rádio Peão, fica fazendo aquelas reclamações todas. Ah, a empresa não investe em mim. Ah, não me promoveram, porque eu faço todo dia, eu venho aqui, eu trabalho. Mas é porque ela não entende o valor que ela gera para aquele grupo. Seja para o grupo menor, seja para a empresa como um todo. Então, é muito legal a gente poder abrir o jogo, falar transparentemente nesse tema e falar assim, olha, a empresa investiu tanto em você, qual o valor você está gerando? A pessoa tem que saber isso. Vai falar assim, olha, o que eu estou aportando para cá? Porque numa dessa, a pessoa que chega assim, eu estou pronto para ser promovida. Legal. Se eu fosse o gestor, eu falo, tá, então me explica qual é a sua visão. Eu quero entender o que fez você chegar nessa conclusão. Eu quero entender, juro, de verdade. Se a pessoa sabe o valor dela, o que ela contribuiu, e ela vem com aquilo que a empresa entende que é valor, se ela prova, é verdade. Sim. Né? Eu concordo. Agora só não, porque eu acho, eu venho aqui todo dia. Não importa. Já passou um ano. Já passou um ano. O que é isso, cara? Né? Então, um qual é o valor que eu trago? Qual é o significado do meu trabalho? Ao fazer isso, não só que eu estou ajudando a empresa, mas eu estou me ajudando. Sim. Não existe ser humano pronto. Existe ser humano com potencial. O apóstolo Pedro, ele tem potencial. Vai me dar um trabalho danado lapidar esse cara. Mas eu aceito esse desafio, sabe por quê? No final, eu vou falar para mim mesmo, né? É meu discípulo. Eu formei. É uma delícia ser líder. É uma delícia ser formador.
É um dom. Deus me deu o privilégio de passar pela vida das pessoas, de impactar a vida das pessoas, de abençoar a vida das pessoas. Fico imaginando um CEO, um empresário, um comerciante. Ele tem ali na sua folha de pagamento quantos pais, quantas mães de família. Será que ele tem consciência que ele está abençoando a vida dessas pessoas? É através do seu sim, da sua capacidade intelectual, da sua ousadia em empreender, né, no Brasil, com a quantidade de impostos que nós temos, né? E essa ousadia desse empresário, desse comerciante, desse CEO, quantas mesas ele alcança com dignidade? E eu estou falando do básico, é Brasil. Pão nosso de cada dia, pandemia. Brasil, um dos países mais ricos da América Latina. São Paulo, essa metrópole bilionária. O povo passou fome. Fechou o comércio e o povo passou fome. O povo teve que pegar a cesta básica na igreja. Então, olha a importância dos nossos líderes, a sua importância, empresário, CEO, comerciante. Você tem poder de impactar a vida, né? de levar dignidade para esse povo. E é o que Jesus fez. Ele olhou para Pedro e falou, esse cara vai me dar um trabalho danado, mas eu vou formá-lo, eu topo formá-lo, eu vou treiná-lo, vou respeitar a personalidade dele, mas ele vai levar muito de mim, muita coisa boa minha, eu vou doar para esse cara, e ele vai ser uma extensão de mim, ele vai ser o meu continuador na instituição. E é o que o apóstolo Pedro fez. Ele deu o primeiro papa, ele deu continuidade ao que foi iniciado por Jesus. Nisso eu gosto em Jesus também. Jesus, autoconhecimento, ele é tão bom no que ele faz, ele sabe que ele é bom, que ele não tem medo de dividir conhecimento. Tem gente que põe na gaveta, que não partilha informação. Jesus não, tá aqui, ó. Tem de sobra. Conhecimento foi feito para ser distribuído, multiplicado. Mais gente falando da mesma coisa. Isso é incrível, né? Então Jesus, ele multiplica. Ele vai passando conhecimento. Talvez apareça alguém maior do que eu. Espero que sim. Eu quero ser superado, né? Me superem, né? Façam mais do que eu fiz. Mas eu tenho a certeza no autoconhecimento, na resiliência, né, de que tudo começou comigo. Eu dei o primeiro passo. Eu gosto, nesse sentido, de empresa familiar. Né? Foi o avô, né, que foi o desbravador, que foi o empreendedor, e hoje os netos que dão continuidade. Isso é lindo. Né? Então Jesus fez isso. Ele enxergou um cara rude, um cara sem vícios, um cara que ia dar muito trabalho formar, mas Jesus gosta de uma adrenalina. Se ele fosse atleta, ele seria atleta de esporte radical, né? Porque o que ele faz triatleta, né? Ou triatleta. É super radical. Acho que ali formar aquela equipe, né, devia produzir uma endorfina danada, né? E esse é o barato da vida, né? Esse é o barato de ser líder, são os desafios. Se não tiver desafio, essa liderança fica curiosa, né? Exatamente. Ela se consolida, democratiza, populariza e banaliza. Quando chega na forma banal, aí todo esse pessoal que está ali ganhando dinheiro, preso naquele quarto escuro, programando, quando essa tecnologia ficar banal, ele também vai ser descartado. Então, é sobre isso que eu estou dizendo. A gente está banalizando algumas coisas que, na verdade, que deveriam ser essenciais. Porém, entretanto, todavia, existe uma segunda chance. Por quê? Porque aquela guerra entre a arte e a tecnologia, ela se encerrou. Porque ficou claro, muito claro agora com a inteligência artificial, o ser humano está em choque e está em xeque. Ou seja, cara, eu sou um redator, e agora? Eu faço criação, e agora? Só que aí eu aprendi uma frase recentemente com o primo da minha esposa, o Diego, vou dar o crédito para ele aqui. Falou o seguinte: não dá para brigar com a inteligência artificial, não dá para brigar com a tecnologia. A tecnologia venceu o ser humano. Ou seja, a tecnologia é melhor que o ser humano. Nenhum ser humano consegue competir mais com a tecnologia. Porém, entretanto, todavia, nenhuma tecnologia consegue competir com o ser humano que domina a tecnologia. Daí vem essa nova chance. Ou seja, eu não estou aqui nesse podcast ou nas minhas palestras, nos meus cursos, querendo fazer com que todo mundo migre das suas profissões para a minha profissão da área de tecnologia. Não. Eu estou querendo que eles peguem a minha tecnologia e utilizem nas suas profissões, onde eles estão. Porque agora,
O fazendeiro vai precisar de tecnologia. Sim. Todo mundo vai precisar. Então não é para você abandonar a sua profissão, é para você pegar. Só que quando você vai fazer isso, o que acontece? Agronegócio. Eu fui filiado ao Parque Tecnológico de São José dos Campos durante 4 anos. Tinha uma filial do Backsite lá e eu fui filiado. E lá tinha uma vertical do agronegócio. O agronegócio, poxa, é legal você ver o movimento da startup brasileira tentando produzir tecnologia para o agronegócio brasileiro, mas daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Você vai ter um monte de gestor de tráfego do agronegócio. O que é o gestor de tráfego? O gestor de tráfego é um usuário de uma tecnologia. Ou seja, tem uma série de treinamentos ensinando você a ficar rico para ser usuário. Ou seja, o melhor usuário, o usuário que tem sucesso. Ou você virar o influencer. E isso não é um problema só no Brasil, é um problema no mundo inteiro. Você acabou de falar da pesquisa dos Estados Unidos, com mais de 80% dos jovens querendo ser usuários de tecnologia. Cadê os que vão produzir? Aí, eu faço um desafio. Você tem uma empresa de tecnologia, eu tenho uma empresa de tecnologia. Quanto tempo você consegue reter um profissional na tua equipe sem perder ele para um serviço internacional? O turnover hoje é muito alto. Né? Por que acontece isso? Acontece isso porque lá também está faltando. Sim. Ou seja, o americano também não tem mais o jovem que quer construir as coisas. E aí ele vem buscar aqui. Sim. Então, os makers, as cabeças das pessoas que querem construir, tá ficando cada vez mais escasso. Daí é que eu falo do colapso. Porque uma hora vai começar a dar problema em tudo E não vai ter e profissional. não vai ter profissional para arrumar. E aí eu falei sobre isso lá no Instagram. Num outro podcast eu falei sobre isso, eu fiz um corte e botei no Instagram. Deu 6,5 milhões de visualização. E uma guerra, 4 mil comentários. Sabe? Não, as empresas não dão oportunidade pra gente, a gente estuda. Isso eu tô falando aqui para poder realmente provocar o mercado. A gente estuda e a empresa não dá a oportunidade porque fala que tem que ter experiência. Como é que vai ter experiência se não tem oportunidade? Aquela guerra do ovo e da galinha. Sim. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu era motoboy. Eu não tô falando aqui porque eu sou o filho do Bill Gates. Eu era motoboy. Eu não tive uma oportunidade. Eu simplesmente peguei o que eu sabia fazer, o que eu aprendi, construí um site e fiquei famoso por conta disso. Ou seja, se você fosse médico, até faria sentido você ter que ter um período de experiência. Se for motorista de empilhadeira, faz sentido. Você não tem uma empilhadeira em casa. Agora, para você conseguir adquirir experiência na área de tecnologia da informação, desculpa o termo, senta o rabo, estuda tecnologia, vê o que você domina. É música, é skate, é videogame. Faz um site, um blog, uma plataforma, cria alguma coisa. Cria você mesmo a sua experiência. Assuma o protagonismo. Não vem se vitimizar. Eu tô esperando. Tô fazendo a minha... Tô aguardando um pouquinho aqui, porque vai aparecer a complementação ou outro lado. Né? Hoje de manhã apareceu aqui uma notícia que aquele ator lá, o Kevin Spacey, né? Ele tava fazendo sucesso com aquele House of Cards, que tava uma maravilha. De repente, ele recebe acusações ali de assédio sexual, a vida dele vira um inferno, o cara é cancelado, os negros chegam a tirar ele de um filme, trocar o ator, filmar de novo, e a vida dele cai numa desgraça tremenda, acabaram com a vida do cara. Ontem ele foi inocentado pela justiça em todas as acusações que ele tinha recebido, né? E aí? O que acontece? Já era. A vida do cara acabou. Vai voltar o que era? Não vai voltar o que era, né? Mas, então, se você tomar cuidado, você vai sair julgando e tacando pedra, sem saber direito o que está acontecendo. A experiência que nós tivemos nos 4 anos de Bolsonaro é impressionante, né, cara? E era todo dia um escândalo novo e você passava uma semana, o escândalo era esquecido porque não tinha consistência nenhuma ali, né? Esse é um primeiro ponto. O outro ponto importante é você dar valor às áreas de comentários, sabe? Então eu boto na minha cabeça, o tempo que eu gasto hoje assistindo um vídeo no YouTube, eu gasto na área de comentários. Deixa eu olhar ali embaixo, né? E no meio do monte de porcaria de comentários, sempre tem 2 ou 3 que trazem um outro ângulo importante, uma outra informação, porque, pera, esse cara falou uma coisa lá, eu tava lá, não é bem assim, eu conheço fulano. Então, a área de comentários é extremamente rica para te dar mais alguns insights. Aí vem uma dica a mais, né? Alguém entra no comentário e fala, pô, sobre esse assunto aí, tem um livro tal, ou então assista ao outro vídeo. Quer dizer, é mais tempo. Então não é só os 15 minutos que a gente usava para assistir um vídeo. Hoje eu tenho esses 15 minutos e mais, no mínimo, 15 na área de comentários. Então o que era 15 virou 30 minutos
para eu poder consumir de uma forma mais assertiva ou mais correta ali, né? O outro ponto é você ler os textos, cara. A turma não lê mais. Lê o título, lê algum resumo, ouve alguém falar, pega uma hashtag, gruda nos outros e sai discutindo, sai gritando por aí. Quer dizer, tem que ler, tem que entender o que está acontecendo, olhar como é que os parágrafos são colocados. Talvez a informação mais importante daquela matéria está na última linha, né? E a última linha desmonta tudo que teve falado anteriormente. E muito pouca gente faz isso. A gente bate o olho no título, em cima dele toma as decisões, né? Outro truque que eu uso direto, cara, apareceu uma foto bombástica, cara, pá, baita foto, que coisa impressionante. Eu imediatamente copio aquela foto, salvo e jogo a foto no Google Image Reverse, né? Eu vou procurar de onde veio aquela foto. E ali, cara, normalmente se desmonta. Você vai descobrir que a foto não é daquele fato, a foto não é desse ano, essa foto do evento que aconteceu muito lá atrás, quando estourou a guerra da Ucrânia, foi exatamente assim, já começaram a distribuir um monte de fotos de bombardeio, a maioria não era de lá, né? Então, olha quanta coisa nós temos que fazer agora para conseguir consumir uma notícia, né? Antigamente eu ligava na Globo, via lá o Cid Moreira falando, era aquilo. É aquilo, não tem mais nada além disso. O jornal vai repetir aquilo que o Cid Moreira falou. Eu não tinha mais muito trabalho a ser feito, até porque eu não tinha nem acesso à informação. Hoje em dia, cara, olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho que ter como consumidor. Se eu não fizer isso, eu passo a ser aquilo que os caras chamam de gado, né? Eu sou só mais um dos que é tocado para todo lado e vou estar tomando decisões de acordo com o que as pessoas querem e não de acordo com aquilo que pode ser melhor para mim. Superioridade, evidentemente que eles têm mais experiência, certo? Mas a partir do momento em que você está trabalhando com uma nova geração, você precisa se ajustar a essa geração. Então, dito isso, aí entramos na pergunta em si. E aí agora as pessoas elas usam essas redes para mostrar alguma coisa que elas não são. Por quê? Porque elas estão acostumadas a fazer isso no seu cotidiano, né? Um dos grandes desafios desse mundo que nós vivemos é a gente descobrir o que é verdadeiro, né? O que é verdadeiro na política, né? Que aliás, é um desafio gigantesco. Não, o que é verdade na política, não, mas o que é verdade nas relações interpessoais, né? E o que é verdade nas relações profissionais. Você mencionou a questão do LinkedIn. E é verdade, conheço essa charge do Darth Vader, é muito divertida. Não, porque isso acontece o tempo inteiro. Não, até a maneira como a pessoa se veste no LinkedIn não é a maneira como ela se veste de verdade. Então, isso coloca um desafio gigantesco para as equipes de recrutamento, que afinal de contas, eu estou contratando uma pessoa que é o que ela realmente diz ser, ou isso daqui é um avatar, como você mencionou, é um fake, né? E nessas horas, a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. O próprio LinkedIn ele oferece ferramentas bastante interessantes, aí, no caso, para os recrutadores, ferramentas de seleção, que essas ferramentas enxergam além do óbvio. Não? Porque absolutamente tudo bem que você faz dar um perfil, que você tem um controle e você vai maquiar aquilo lá do jeito que você quiser. Mas os algoritmos das redes sociais, eles têm uma incrível capacidade de extrair a nossa verdade, né? Porque tudo que a gente faz na rede social, o que a gente curte, as pessoas que a gente segue, o que a gente publica, tudo, até o tempo que a gente fica, diz muito sobre a gente. E às vezes de maneiras absolutamente inusitadas. Eu estava participando de um evento de inteligência artificial da IBM e um pesquisador, ele trouxe um dado que eu achei assim, absurdo e ao mesmo tempo incrível, que a inteligência artificial, observando milhões de informações de usuários, né, para uma empresa de concessão de crédito, né, eles concluíram, veja só, que eles monitoravam o celular, as diferentes métricas do celular das pessoas, e eles concluíram que as pessoas que têm a carga média da bateria do celular é mais alta, essas pessoas são melhores pagadores de empréstimos. Aí você fala, qual é a relação de uma coisa com outra? Nenhuma.
Nenhuma, não. Ou seja, se você fica com a bateria do seu celular sempre baixa, você é inadimplente. Pois é, sim. Agora, como que você imaginaria isso? Não? Se só a tecnologia consegue identificar um padrão desse daí. Então, eu acho que os recrutadores, eles precisam usar essa tecnologia para identificar essa verdade além desse verniz que as pessoas colocam nas redes, né? E tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, e aí isso é importante tanto para quem é candidato, como para quem é recrutador, que é a questão do conteúdo que você coloca na rede. O perfil em si é condição sine qua non, ou seja, você tem que ter um bom perfil, porque senão você está fora do jogo. Mas ele é muito pouco, né? Ele é muito limitado ali, né? Isso é um currículo, né? E nós estamos, né? Já passou o tempo do currículo, né? Hoje, o que é interessante, inclusive, para avaliar soft skills, aí, que são coisas que são super valorizadas hoje pelo mercado, a melhor maneira de você observar isso daí, de você identificar isso daí, é observar o que essa pessoa publica nas redes sociais. Por isso que eu sempre digo para essas pessoas, vocês precisam fazer conteúdo. Claro que você vai curtir, comentar conteúdos alheios, publicações da imprensa, ok. Mas e os seus conteúdos? Porque é aí que você justamente consegue sair da mesmice. Que você consegue mostrar quem você é de verdade. Então, se isso é importante para o candidato, isso é importante também para o recrutador, para tentar separar esse joio do trigo aí, como você mencionou, né? Porque é aí que você consegue ir além, não? Você consegue se aprofundar nas ideias dessas pessoas.